Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, né? Estamos aqui nesta noite, né? Cheguei no culto especial, né? Deus falando conosco, né? Esta é uma palavra profética, né? Deus usa seus escolhidos para anunciar boas novas, né? Então, aqui nesta noite, trazendo um texto sagrado, enquanto o livro de Romanos, capítulo 8, verso 1 a seguir, adiante, né? A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de Santidade, adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, viste como estava enferma pela carne. Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Se a gente andamos segundo o Espírito, estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos fazendo a vontade do nosso Pai, não é? Porque o que são segundo a carne, inclina para as coisas da carne, mas que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz e alegria. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. Os que vivem carnalmente na carne não é sujeito à lei de Deus, que é a servidão, né? A servidão é como obra de idolatria, né? É a servidão, né? É a Bíblia que nos relata, né? Não é sujeito à lei de Deus, olha a palavra. Nem em verdade pode ser, portanto, que estão na carne, não pode agradar a Deus. Como é que vai agradar? Não está nos mandamentos do Senhor, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? É a palavra de Deus que nos corrige. Se nós não temos o Espírito de Cristo na nossa vida, esse tal não é dele. Como se diz o Espírito de Cristo na nossa vida? O Espírito Santo na nossa vida, onde a gente tiramos lá do mundão, andava na servidão, nós temos os prazeres da carne, mas quando deixamos os prazeres da carne, aceitamos Jesus, o Espírito Santo habita conosco, né? Isso é o que fala o Espírito Santo de Deus, não é? Se Cristo está em vossos corpos, na verdade, não é? Está morto para o mundo, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça que é de Deus. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, Jesus habita em vós, né? Daquele que dos mortos ressuscitou, Cristo também vivificará os vossos corpos
mortais pelo seu Espírito que em nós habita, né? O Espírito Santo visita nós e nos livra, né, de toda a harmonia do inimigo, né? Ele nos livra, né? De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Se você viver segundo a carne, você tem que fazer, renunciar a si mesmo, vindo a Cristo, como você está. Esse fardo está pesado, mas Deus te aliviará desse fardo e dará uma nova aliança com Ele, né? Se torna como uma neve, né? Porque se viver de segundo a carne, morrerei no pecado. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra dos vossos corpos, viverei uma nova vida que não tem morte, nem doença, nem velhice. Não é? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses que são filhos de Deus, porque não recebesse espírito da escravidão, não é? Para outra vez estar em temor, mas recebesse o espírito de adoção, de filho pelo qual clama Abba Pai, né? E você clama o nosso Deus pelo Espírito Santo que habita em vós, o Senhor te ouvirá, né? O Senhor te concede bênção. Sois filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha a palavra. E se vimos o Senhor, somos filhos de Deus, né? Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, como herdeiro de Cristo, certo que com Ele padecemos, para que também com Ele estejamos glorificados. Não é? Essa é uma missão, meus queridos ouvintes, para eximir os maus pensamentos das obras mortais, né? Da servidão. A gente deve fazer diferença, né? Seguir uma aliança com Deus. Isso é uma coisa específica da parte do Senhor, que a gente deve ser uma nova criatura. Quando não tivemos esta liberdade de uma nova criatura, era o quê? Andava como inimigo de Deus. Mas quando reconciliamos com Cristo Jesus, se tornamos filhos de Deus e amigos de Deus. Porque a palavra estará na tua boca nesta noite, se você confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentro dos mortos, fazer a confissão de fé todos os dias que Ele está à direita do Pai, intercedendo pela igreja. Se você permanecer com essa aliança com Deus, você é filho de Deus, não é? É filho de Deus, porque nenhuma condenação. Ai, para quem está em Cristo Jesus, não é? Porque fizemos diferença, não é? Tornemos uma nova criatura em Cristo Jesus, para anunciar o reino de Deus e a sua justiça, meus queridos irmãos. São um pouco sino mais, Deus enviará Jesus nas nuvens do céu, buscar um povo zeloso de boas obras.
Quem é esse povo zeloso? Somos nós que servimos o Senhor. Não endureçai o vosso coração se ouvirdes a voz do Espírito Santo na sua vida. Não endureça seu coração. Jesus dizia para os judeus, aqui no Evangelho de São João, capítulo 8, verso 31, diz assim: Jesus dizia, pois, ao judeu que creria nele, não é? Se vós permanecerdes nas minhas palavras, não é? Verdadeiramente serei meus discípulos para anunciar boas novas, não é? Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará, né? Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará, meus queridos ouvintes, que ainda não foi aceito a promessa do Senhor na sua vida. Se ouvir a voz do Senhor, não endureça teu coração. É o Espírito Santo falando com você. Olha a palavra. Jesus dizia, pois os judeus que cria nele, se vos permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serei meus discípulos. Cria no Senhor e obedecer, serei meus discípulos para anunciar boas novas. Conhecerei a verdade e a verdade libertará o homem da corrupção do mundo. Ele se torna uma nova criatura, lavada, remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Né? Responderam-lhe os: somos descendência de Abraão, nunca se vimos ninguém como diz tu, serei livre? Só tu que disse serei livre, isso foi o judeu que disse para o Senhor. Respondeu Jesus, em verdade vos digo,